Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 114. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, divulgue o nosso conteúdo para que os algoritmos do YouTube também possam fazer o mesmo, levando a um número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte e de amor pela poesia. E conforme eu havia dito na nossa edição passada, no nosso vídeo passado, nós continuaremos falando sobre tancas. Aliás, seriam as tancas ou seriam os tancas? Eu costumo dizer as tancas, porque há quem afirme que a forma tanca é uma forma poética eminentemente feminina. Mas o certo, segundo o dicionário Owais, seria o tanca. Afinal de contas, a palavra japonesa tanka quer dizer poema breve. Tan significa curto ou breve e ka significa canção ou poema. Então, tanka seria poema breve, né? Se fosse uma canção breve, seria a tanka. Mas como se trata de um poema, é o tanka, porque é o poema breve. E antes de mostrar mais alguns tankas para vocês, eu quero compartilhar com vocês algumas curiosidades. O tanka dizem que é a forma mais antiga e mais clássica da poesia japonesa. Ela teria surgido no século VII e os seus primeiros registros escritos, os seus primeiros registros publicados datam do século VIII, de uma coletânea em 20 volumes chamada Manyoshu. O Manyoshu foi escrito, como eu disse a vocês, em 20 volumes e publicado durante 16 anos, entre 743 e 759, contando com 4.516 poemas, muitos deles tankas, escritos por mais de 400 autores e autoras diferentes. Se no haikai, em japonês ou no Japão, a gente não vê tanto a presença de mulheres, no tanka nós vemos bastante a presença de mulheres, mesmo nesse período mais antigo, século VII, século VIII, século IX. E por falar em século IX, de 905, data a publicação da tanka que originou o hino nacional japonês. É isso mesmo, o hino nacional japonês não só se origina de uma tanka, como é, aliás, uma tanka não, um tanka. O hino nacional japonês é um tanka, que foi publicado pela primeira vez, né, em 905, no século X, na verdade, não é no século IX, é no século X, 905. A tanka foi escrita no século IX, provavelmente, mas já foi publicada em 905, século X. Como nós já dissemos, o tanka é composto por 5 versos divididos em 2 estrofes. Essas estrofes apresentam nomes. A primeira estrofe, formada por 3 versos, 17 sílabas, primeiro verso com 5 sílabas poéticas, segundo com 7, terceiro com 5, que vai originar posteriormente o haikai, ela é chamada de kaminoku. O kaminoku é a primeira estrofe do tanka. Significa frase superior ou
primeiro verso. Então, kami no ku é frase superior ou primeiro verso. A segunda estrofe, formada por 14 sílabas, né? 2 versos com 14 sílabas poéticas, cada um desses versos com 7 sílabas poéticas, ela é chamada de shimonoku. O shimonoku significa segundo verso ou frase inferior. Então, kami no ku, frase superior ou primeiro verso, shimonoku, frase inferior ou segundo verso. Na primeira estrofe, normalmente é que consta o kigo. Kigo é o termo sazonal, o termo que representa a estação ou em que foi escrito o tanka ou a que o tanka está fazendo referência. Na segunda estrofe, no shimonoku, ocorre a virada emocional, o giro emocional. Então, na primeira estrofe, se está falando da natureza, né, objetivamente, que é o que faz o haikai, por exemplo, e na segunda estrofe tem a virada, tem o momento em que aquela paisagem natural que está sendo retratada, ocorre uma correspondência com algum sentimento, ocorre a correspondência com alguma emoção, ocorre a correspondência com alguma vivência, algum acontecimento, sempre de raiz lírica. Normalmente, pelo menos na forma clássica do tanka, não há uma divisão de espaçamento entre as duas estrofes. Então, não há, por exemplo, na poesia ocidental, quando você vai separar uma estrofe da outra, você dá um espaço maior. Existe o espaço entre linhas, que são os versos, e existe um espaço maior que separa as estrofes. No tanka original clássico não acontece isso. Então, como é que a gente sabe quando terminou o terceto e quando começou o dístico? Quando acabou a primeira estrofe e começou a segunda estrofe, sem precisar contar os versos. A gente fica sabendo por conta de um recuo que acontece na margem. Então, na margem, quando se está escrevendo, ocorre um recuo para o lado esquerdo. Esse recuo é maior no dístico, no shimonoku, na segunda estrofe, do que no terceto, no kami no ku, na primeira estrofe. Depois de trazer essas curiosidades, existe mais uma ainda, mais uma curiosidade para nós apresentarmos, né? Obviamente que, assim como ocorreu com o haikai, o tanka foi trazido para o Brasil pelos imigrantes japoneses e depois compartilhado, né? Observado, apreciado e cultivado por não imigrantes japoneses, né? Por pessoas de ascendência ou de descendência meramente ocidental, ou seja, que não tinham orientais nas suas famílias, né? O tanka era chamado primeiramente de waka. Waka significa poesia japonesa, nada mais do que isso. Wa era como se chamava o Japão e ka é poema, né? Então, poema japonês, poesia japonesa. Mesmo nos dias de hoje, ainda ocorre no Japão, todos os anos, uma celebração palaciana, em que o imperador, os príncipes, as princesas, a família imperial, todos eles se reúnem, né, no palácio e cada um apresenta o seu tanka. Também são lidos nesta cerimônia, nesta celebração, tankas escritos por pessoas do povo que enviam os seus trabalhos, enviam os seus poemas, né, para que sejam lidos, para que sejam apreciados. Então, todo ano acontece isso. Então, todo imperador japonês é um tanquista, todo imperador japonês escreve tankas, né? É bem interessante isso, e é o imperador quem propõe o tema, né? Ele propõe, eu creio que no final da celebração de um ano, ele propõe o tema do ano seguinte, que será o tema dos tankas apresentados. E é interessante entender o seguinte, o tanka, né, a poesia no Japão, ela é praticada por todo mundo. Então, lá no Manyosho, o livro, né, publicado lá no século VIII, você tem poemas do imperador e você tem poemas escritos por camponeses, né? Então, eu li
né, foi lido, nós lemos no vídeo anterior, um poema escrito por um camponês, um tanka escrito por um camponês. E agora nós vamos a alguns tankas escritos em português, escritos por autores brasileiros, né? No vídeo passado, a gente leu tankas escritos por autores japoneses e traduzidos para o português. E agora eu trouxe 6 tankas escritos por brasileiros. Nós vamos começar com o Cláudio Daniel. Cláudio Daniel é um poeta de São Paulo e ele costuma utilizar o tanka para denunciar mazelas sociais. E esse tanka é bem isso. Vocês vão ver uma imagem que é perturbadora, né, no finalzinho do tanka. Então vamos a ele. Pobres que perdem tudo, menos a lua cheia. Um menino sob o lixo. O crack no cemitério é a geada do asfalto. Então imagina comparar-se o crack à geada, né? O crack no cemitério é a geada do asfalto. Essa é uma imagem bastante perturbadora que fala de uma mazela social, né? A questão do crack, a questão das drogas, e fica bem claro que esse poema faz referência ao inverno, né? Muita gente usa droga para tapear a fome, muita gente usa droga para tapear o frio. Eu não estou dizendo que é legítimo, não estou defendendo aqui o uso das drogas, mas muitas vezes pessoas em situação de miséria absoluta fazem isso. Tapeiam a fome, tapeiam o frio com uma pedra. Então vamos ao segundo tanka, é um tanka de Silvia Mota, uma escritora do Rio de Janeiro. Ela escreve também poemas, ela escreve muitos poemas sobre amor, mas nesse caso aqui eu creio que também tem um viés social. Vamos ao tanka da Silvia Mota. Inverno triste, corpo do irmão jaz em pó. Na terra natal, restos de pequeno mundo, talvez o maior de todos. Então temos aqui uma morte, temos aqui um tema bastante triste, um tanka bastante triste. Agora vamos para um tanka escrito pela Helena Collodi. Helena Collodi foi uma das primeiras escritoras, né, principalmente no Paraná, no sul do Brasil, a cultivarem formas orientais na sua poesia, juntamente com Paulo Leminski, que também é do Paraná, né, faleceu, já é falecido já, mas também é nascido no Paraná, foi nascido no Paraná. Então Helena Collodi é uma grande escritora, já falecida. Ela publica alguns tankas, ela era conhecida pelos seus haikais, né, escreveu livros de haikais inclusive, mas ela escreveu alguns tankas para o jornal O Nicolau, era um jornal cultural de Curitiba. Ela escreve alguns no ano de 1992 e esse aqui é um deles. Sol de primavera, céu azul, jardim em flor, risos de crianças, na pauta dos fios elétricos, uma escala de andorinhas. Então ela compara os fios elétricos a uma pauta musical e as andorinhas são as notas, né? Uma canção natural, muito interessante. Agora é um tanka escrito por Chris Shinen, né? Ou Chris Shinen, eu não sei a pronúncia correta. Ela é brasileira também, então vamos ao tanka de sua autoria. Pérgola do templo, folhas outonais tingidas, caem nos amantes. Uma rajada despenteia as longas mechas negras. Temos aqui um tanka amoroso, né? Agora vamos a um tanka de Wilson Bueno, né? Um tanka de Wilson Bueno. Aliás, tankas normalmente não têm títulos, mas algumas pessoas tomam a liberdade aqui no Ocidente de colocar títulos. Por exemplo, o da Helena Collodi se chama Aquarela. Esse do Wilson Bueno agora se chama Cálculo. E diz o seguinte: que amor mais escuro choram árvores da noite.
deixa eu ver aqui. Galhos contra muros. A saudade trama triste 3.000 anos num segundo. Então é um tanka que trata de saudade. E por fim, outro tanka da Silvia Motta abordando o amor. Esse é bem amoroso mesmo, né? Vocês vão poder perceber. Cume do telhado, debruçadas entre as calhas, flores de ipê roxo. Mais precioso o teu beijo, borra de amor, meu batom. Esse é o tanka amorosíssimo da Silvia Motta. Como eu disse para vocês no vídeo passado, nós fizemos uma pesquisa no DeepSeek, usando o DeepSeek. E o DeepSeek, quando nós pedimos exemplos de tankas em português, ele criou alguns tankas. E eu quero compartilhá-los com vocês também. Tá? Então são 5 tankas. Vamos lê-los. O primeiro deles. Teu nome escrito na neblina da manhã some com o vento. Fica o eco do suspiro nas folhas do nosso jardim. Então temos aí um tanka amoroso, interessante, né? Bem compreensível, faz completo sentido, né? É um tanka que faz sentido, é um tanka amoroso, né? Inspirado nos tankas japoneses. Agora vamos ao próximo. O rio murmura, entre pedras e segredos, leva folhas verdes. O vento dança com o tempo. O outono cai devagar. Nesse nós temos, além de um tanka que faz sentido, né, perfeitamente compreensível, nós temos aliteração, né, nós temos um recurso sonoro aqui, né, entre pedras e segredos. Né, então você tem os consoantes se repetindo, né, sons consonantais se repetindo. Então nós temos aqui a presença de aliteração. Vamos ao terceiro tanka. Teus olhos são luas que iluminam meus versos, frágeis como a luz. No silêncio da noite, sinto o calor da tua voz. Presença sinestésica aqui, né? A voz, que é algo relacionado à audição, né? Aqui associado ao calor, né? O calor que é uma sensação tátil. Então você tem algo tátil associado a um sentido que seria, a um termo que se referiria à audição. Temos aqui referências às estações do ano, em todos os tankas nós temos, não é? Nos tankas que nós já ouvimos, que nós já lemos, que nós já compartilhamos, nós temos tudo o que pede um tanka. Agora vamos ao próximo. A casa vazia guarda ecos de risos antigos, poeira no chão. O relógio parado erra a hora do teu regresso. Temos um problema nesse tanka. Esse tanka tem problema no segundo verso do terceto, né? No segundo verso do Kaminoku. O Kaminoku tem um segundo verso muito grande. Guarda ecos de risos antigos. Esse verso não tem 7 sílabas. Em português do Brasil, não. Talvez em português lusitano. Se a gente for expandir guarda ecos de risos antigos, não tem 7 sílabas poéticas de maneira alguma em português do Brasil. Talvez o português lusitano, no português lusitano, caiba. Então nós temos um defeito nesse tanka, então, que se tivesse sido criado por um ser humano, provavelmente a gente não encontraria esse defeito. Se fosse um ser humano com algum conhecimento mais profundo sobre os tankas.
Então vamos ao quarto tanka. O trem corta o campo, levando sonhos e nomes, escritos no vidro. Cada parada é um verso no livro da minha vida. Temos de novo presença de aliteração, é um tanka com ritmo, é um tanka que faz sentido, e nós temos aqui aliterações, temos recursos sonoros, né? Então é um tanka bem executado. E vamos ao último tanka feito pelo Dipsyque, né? Maré vai e vem, apagando pegadas nuas na areia molhada. Tudo que fui está escrito nas ondas que se retiram. Tudo que fui está escrito nas ondas que se retiram. Interessante a imagem, né, das ondas como algo que escreve. E temos aqui a mais dos tankas que nós apresentamos e que tem a literação, dos tankas criados pelo Dipsyque, esse aqui é o mais, a literação mais bem executada. Apagando pegadas nuas. Você tem o P, o G, o N e o D, né? Os fonemas consonantais representados pelos fonemas P, os fonemas consonantais representados pelas letras P, G, N e D, se repetindo nesse segundo verso do Kaminoku deste tanka, não é? E aqui o Dipsyque toma até um cuidado de fazer uma observação, né? Eles fazem uma observação que é a seguinte: mantive a estrutura silábica, mas em português há variações devido à fonética. Então ele seguiu a estrutura silábica, mas há variações quanto à fonética, devido à fonética no português. Mesmo porque nós temos vários acentos, né? Se você vai no Brasil mesmo, tem vários sotaques. Se você vai nos outros países que falam português, você tem diferentes acentos. Então, podem haver realmente diferenças quanto à fonética. Daí o problema, né? No terceiro tanka que nós lemos, deixa eu ver se é o terceiro. No terceiro tanka que nós lemos, né, no segundo verso do Kaminoku, em que aparece aqui o imenso segundo verso, né, que é o guardando ecos de risos antigos. Então, é isso. Para esse nosso vídeo, para essa nossa edição número 114, é isso que nós temos a apresentar. Esperamos que vocês tenham gostado, que lhes tenha agradado, e agradecemos a todos vocês que assistem, que se inscrevem, que não se inscrevem, que compartilham, que não compartilham, que divulgam, que não divulgam. Vocês que estão com a gente, que interagem com a gente, muito obrigado. Voltaremos em breve, ainda falando de tankas, com mais uma edição do Sala de Poesia.